Bom dia, sexto ano. Então, hoje nós iniciaremos a segunda unidade do bimestre, né? Do segundo bimestre. E o tema dessa segunda unidade, né? O nosso gênero textual trabalhado será notícia, tá? A prof vai estar corrigindo essa semana as provas de vocês. Espero que até sexta-feira eu consiga terminar de corrigir, tá? Todas as provas, certo? Mas hoje a gente já estará iniciando, né, a segunda unidade, tá bom? Bom, gente, a notícia, ao informar diariamente acontecimentos, ela conecta seus leitores ao mundo, né? Reafirmando neles a sensação de pertencer a uma comunidade que passa pelo local, pelo regional, nacional e internacional. Então, como contato com o texto jornalístico notícia não se dá apenas via jornais, certo? A notícia ela não acontece só pelo jornal hoje em dia, né? Ela também acontece com sites. Os textos selecionados para o capítulo, eles foram divulgados no meio digital. Então, a gente vai perceber que a notícia hoje ela não é só pelo jornal, né? A gente tem outros meios que a gente consegue entrar em contato com a notícia, tá? E é o que vai acontecer aqui nesse capítulo. No entanto, as especificidades do suporte, análise mais adequada para os anos seguintes, não são o objetivo do trabalho, mas sim a estrutura comum da notícia nos meios impresso e digital. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É trabalhar com a notícia, né? De um modo geral, tá? Qual é o molde, né? Qual é a estrutura de uma notícia, em quais suportes ela vem, tá? Então, a notícia ela vem no jornal, ela vem no site, ela vem no jornal impresso, ela vem no jornal televisivo, certo? Então, é aí que a gente vai estar entrando nesse assunto com a notícia, tá bom? Então, nessa primeira página de vocês aqui, ó, entra lá o tema Uma Notícia Está Chegando, né? Então, a gente tem aqui já a imagem, né, de uma menina, de uma criança, né, com um laptop e nesse laptop, né, várias informações chegando até ela, né? Então, a gente tem que ver que a informação digital, ela é uma realidade hoje nas nossas vidas, certo? Talvez a gente não se dê conta ainda, vocês não se deem conta o quão a informação digital está visível, né, na nossa vida. Então, aqui nós temos duas questõezinhas para a gente refletir. Olha só, a primeira delas, o jornalista e também escritor James Clay que afirmou: hoje somos participantes ativos de um processo que consiste em filtrar a informação útil da inútil e ajudar os outros a fazer o mesmo. Você considera importante avaliar as informações a que fica exposto diariamente? Por quê? Então, hoje em dia nós temos muita informação, muita informação. Nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente de pandemia, de coronavírus, nós temos muitas notícias que muitas vezes nós não sabemos se ela é útil para nós ou se ela é inútil, se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Então, a gente tem que ter essa avaliação, esse poder avaliativo de analisar antes de compartilhar qualquer tipo de informação, gente. Certifique-se se essa informação tem valor real, né? Se ela é realmente verdadeira, se ela é realmente útil para ajudar as pessoas ou se ela vai só confundir mais ainda as pessoas, né? Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo mais ainda hoje, né?
A segunda questão é a seguinte: você consegue diferenciar a informação útil da inútil? É difícil, né? Muitas vezes. Às vezes você acha que aquela é uma informação engraçada, interessante, mas ela não tem muito valor, né, para sua vida. Às vezes até você lê a título de entretenimento, né? Mas não como valor útil. Ah, não, isso vai acrescentar na minha vida. Isso vai ter um valor que eu estou aprendendo com isso, né? Mas assim, você tem que ter esse discernimento, né? Você consegue diferenciar essa informação, se ela é útil ou inútil? Ou ainda, uma informação ou notícia verdadeira ou falsa? E aí, você consegue diferenciar? Muitas vezes elas são tão perfeitas, são tão bem feitas, que a gente não consegue diferenciar, né? Mas se você está na dúvida, pergunta para uma pessoa mais velha, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o professor, né? Pergunta para uma pessoa com um pouco mais de experiência e tire essa dúvida. Não fique na dúvida, não compartilhe algo que você não tenha certeza se é verdadeira ou não, certo? Então, olha só, aqui nessa unidade nós teremos alguns objetivos, né? Que serão ler notícias, analisar a estrutura e principais características desse gênero, tá? Criar e apresentar uma notícia radiofônica, então vai ser bem legal essa unidade que a gente vai trabalhar com notícia radiofônica. Produzir notícia para o público infanto-juvenil. Nós vamos conhecer as regras de concordância nominal envolvendo substantivo, adjetivo no sintagma nominal. Reconhecer os tempos verbais básicos, identificar o grau dos adjetivos e os efeitos de sentidos decorrentes do seu uso, tá? Então, esses são alguns dos objetivos que nós vamos ter nessa unidade. Aqui no painel de leitura, nós vamos começar a refletir antes mesmo de lermos uma notícia, tá? Então, a gente vai começar com o nosso gênero textual notícias, tá? Com a seguinte reflexão. Na área tecnológica, as informações sobre inteligência artificial estão cada vez mais frequentes. Antes de ler a notícia, Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos? Responda as questões de 1 a 4. Então, olha só, a gente vai ter uma notícia a seguir, tá? Que o tema da notícia é Robô Sofia sonha em ser tão inteligente quanto como os humanos. Mas antes nós vamos responder essas perguntas aqui. E ler aqui sobre esse gênero textual notícia, tá? Então, o que é notícia? É um relato objetivo e imparcial sobre um fato cotidiano, recente e verdadeiro, considerado relevante para o interesse público, seja ele mundial, nacional, regional ou local. Então, a notícia é uma coisa pontual, né, crianças? É uma coisa que acontece, um fato cotidiano. Então, aconteceu hoje, ela vai ser noticiada hoje, no máximo amanhã, né? Dependendo do horário que aconteceu hoje. Mas ela é um fato cotidiano, é recente, é verdadeiro. Eu não posso noticiar algo que não aconteceu, algo da invenção da cabeça do jornalista. Não, é um fato real, certo? E que é relevante para o público. Então, às vezes, um acidente muito grande, né? Que foi numa região conhecida da população, que foi muito grave, um fato relevante político, que vai influenciar a vida da população, a vida das pessoas, certo? Uma doença. Então, isso que a gente está vendo todos os dias nos jornais, né? São coisas relevantes ao público, tá? Seja ele mundial, seja de âmbito nacional, ou seja, uma notícia que ela é importante, interessante para o Brasil somente,
ou só da região aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Então, vamos responder essas questões de 1 a 4 aqui, ok? Ao saber, tá difícil aqui com esses meus gatos, hein? Sophie! Ao saber que irá ler uma notícia, o que você espera encontrar no texto? Então, isso aqui é uma resposta pessoal de vocês. Quando você vai ler uma notícia, o que você espera desse texto? Aí, o que você vai escrever? Você espera que seja um texto interessante, que seja atrativo, que tenha uma linguagem fácil, que seja sobre um assunto que você goste, né? Então, o que você espera encontrar nesse texto, tá? Então, aí vocês vão pensar e vão responder essa questão. A questão 2. A notícia que a gente vai ler daqui a pouco, ela faz referência a um robô chamado Sofia. Então, o nome do robô foi dado o nome de Sofia. O que pode indicar a atribuição de um nome humano a um robô? O que pode indicar isso? Eles terem dado o nome de um humano, né? Sofia, o nome de um ser humano, a um robô. O que será que pode ter indicado? O que pode indicar isso? Que esse robô, ele se parece com um ser humano? Né? Que eles fizeram um robô muito parecido com um ser humano, então eles lhe deram um nome também semelhante, né? Um nome de um ser humano. Então, provavelmente é uma mulher, né? É um robô que tem um aspecto feminino, então eles deram o nome de Sofia. Se fosse um robô com aspecto masculino, provavelmente eles iriam dar um nome masculino, certo? Então a gente pode imaginar essas coisas aí. Questão 3. No título, há o uso de uma forma do verbo sonhar. Assinale a definição que mais se aproxima do sentido desse verbo, considerando o título da notícia. Então, o que mais vai se aproximar do verbo sonhar aí dentro do título da notícia? Ver um sonho, ter pesadelos ou delírios, desejar algo ou imaginar algo. O que vocês acham quando ela fala assim? Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então, na verdade, ela deseja, né? Ela deseja ser tão inteligente como os humanos. Então, aí o sonhar é no sentido de desejar, né? Questão 4. Se o robô Sofia sonha em ter uma inteligência como a dos seres humanos, que ações você imagina que ele seja capaz de realizar? Se esse robô, Sofia, ele tem a capacidade de sonhar com coisas, né? O que você imagina que ele seja capaz de fazer? E aí? Que na sua imaginação, o que você acha que esse robô Sofia é capaz de fazer? Aí você pode anotar aí as suas respostas. Você acha que ele é capaz de pensar? Você acha que ele é capaz de fazer cálculos? Você acha que ele é capaz de andar, de falar várias línguas? Você acha que ele é capaz de cozinhar, por exemplo? Né? São coisas que a prof está imaginando aqui também com vocês, né? O que você acha que ele é capaz de realizar se ele tem essa capacidade de sonhar, certo? Então, aí também vocês vão colocar as respostas de vocês, tá? Depois a prof vai confirmar qual que é essa nossa aula, né? Que eu esqueci
de verificar com vocês aqui. A nossa última aula foi na terça-feira passada, né? Foi a aula 10. Então, essa aula de hoje, só para a gente se orientar, é a nossa aula 11, tá? Nossa aula 12, perdão, porque a aula 11 foi a de ontem, que foi a prova, no caso, tá? Então, essa é a aula 12, porque a aula 11 corresponde à prova, tá certo? Então, tá bom. Só deixar marcado aqui para eu não esquecer. Ok, então viramos a página 28, tá? Então, aqui nós temos o textinho sobre a notícia, aliás, né? Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então, agora, eu vou pausar o vídeo, vocês vão ler, tá? Esse texto, e aí a gente volta para responder algumas questões aqui, tá bom? Sobre esse textinho aí, certo? Então, a gente já retorna aqui com vocês. Ok. Leram, então? Muito interessante, né? Assim, até complexo para a gente entender, mas muito interessante. Vocês viram que ela foi inspirada, né? O rosto dela foi inspirado numa atriz britânica nascida em 1929, considerada uma ícone de beleza, né? De moda e estilo. Então, eles se basearam na beleza dessa atriz para fazerem o rosto dessa robô, né? Então, olha só, vamos relacionar aqui a questão 5, tá? Com algumas palavras da esquerda, tá? Nós temos ali, com o seu sinônimo à direita, tá? De acordo com o sentido que foi usado no texto. Então, nós temos a letra A, software, B, robô, C, fisionomia, D, inventário, E, catálogo e F, designer. Então, a letra A, software. O que seria um software? Seria um programa, né? Software é um programa, ok? Robô, letra B. Como sinônimo, pode ser um Android, né? Android. Letra C, fisionomia. Fisionomia, nós temos o rosto, né? Como é a fisionomia de uma pessoa? Como é o rosto dessa pessoa? Inventário é uma lista. Vamos fazer um inventário aqui da escola. Então, o inventário é colocar tudo numa lista, quais são os objetos que a escola possui. Quantas carteiras, quantas cadeiras, quantos livros, quantos computadores, né? Isso é um inventário. Catálogo. Catálogo é um conjunto de trabalhos realizados, certo? Então, é um catálogo onde temos ali quantos trabalhos foram realizados acerca daquele assunto. E designer é um desenhista industrial, certo? Então, ficou a sequência B de bola, C, E, D de dado, F, A, certo? Olha só, todo texto ele é escrito com um propósito. Então, toda notícia, todo texto, ele tem uma finalidade, né? Com que objetivo a notícia lida foi escrita? Letra A. Apresentar uma opinião sobre o desenvolvimento de robôs com características humanas. B. Convencer o leitor a comprar um produto, no caso, robô Sofia. Ou C. Informar ao leitor um fato relevante, a criação de um robô capaz de interagir com as pessoas. E aí, o que você acha? Foi apresentar a opinião sobre o desenvolvimento de robôs? Foi convencer o leitor a comprar um robô? Ou foi informar ao leitor o fato da criação de um robô ser capaz de interagir com pessoas? Letra C, né? Então, foi informar. Aqui, em nenhum momento, foi passado a opinião, tá?
escritor, tá? De quem escreveu essa notícia. E sim, simplesmente informar o leitor o fato de ter, de um inventor, né? O seu cadê o nome dele? David Hanson, ter criado, né? Ele teve um trabalho de 30 anos para desenvolver esse trabalho e chegar naquele resultado final ali, certo? Na Sofia. Então, que é capaz de interagir com as pessoas, né? Então, letra C, certo? Questão 7. Complete o quadro com as informações solicitadas. Qual foi a data de publicação dessa notícia, gente? A data de publicação tá lá no início do texto, né? Então, foi dia 8/6/2017, às 10 horas e 17 minutos. Isso está bem aqui no início do texto, tá? Então, tudo isso é informação, né, para vocês. Quem é o autor? Aina Martin. Também tá aqui no início do texto, certo? Então, essas informações, elas sempre estão dadas numa notícia. E onde ela foi publicada? Aonde que eu vejo isso? Gente, eu vejo isso aqui no final, ó. Nessas minúsculas letrinhas aqui, ó. Em que site, né, que ela foi publicada? Se foi site, se foi numa revista, se foi num jornal, né? Então, olha aqui, ó. Disponível em noticias.bol.uol.com.br, né? Então, foi num site brasileiro de notícias, né? Que é o BOL, tá? Um site brasileiro de notícias, BOL, tá? Isso aí. Ok. Aqui sobre a estrutura da notícia, ok? O título, né? Estrutura da notícia, título. O título é um elemento fundamental para a estrutura e a compreensão da notícia, porque revela em poucas palavras o fato exposto. Deve chamar a atenção do leitor, razão pela qual geralmente é escrito em letras maiores e diferentes das usadas no corpo do texto. Comumente é constituído de uma frase verbal não pontuada. Então, quando vocês pegarem o título, tá, de uma notícia, seja ela num jornal, seja ela numa revista, seja ela num site, vocês vão observar que esse título, ele está destacado, ele está com letras maiores, ele não tem pontuação, não tem ponto final, certo? Então, isso é uma característica do título, tá? Ele não vem com ponto final, isso não é erro, não, isso é o correto, tá certo? E ele tem realmente, ou ele tá com uma cor, além do tamanho da letra, ele tem uma cor diferente muitas vezes, tá certo? Então, a questão é a seguinte: há sempre um título na notícia. Então, a gente vai reler esse título agora para responder as questões de 8 a 11, tá? Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então, esse é o título da nossa notícia. Questão 8. O título estabelece uma comparação. O que está sendo comparado? O robô com os seres humanos, certo? Então, isso que está sendo comparado, a inteligência do robô com os seres humanos, ok? Isso que vocês vão anotar aí na resposta. Letra B. Essa comparação aparece também em outro momento do texto. Em que outro momento é esse? Primeira alternativa. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos androides mais simples e acessíveis para o consumidor.
Segunda alternativa. O passado de Hanson como escultor e consultor técnico fez com que o engenheiro melhorasse o design dos androides. Ou ainda a terceira alternativa. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, conclui Sofia. Então, essa terceira alternativa, ela também está falando sobre uma questão comparativa, né? Olha, eu tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas, certo? Então, aí ela está fazendo uma comparação também, tá? Então, é a terceira alternativa. Questão 9. Que adjetivo identifica a característica humana que se espera que Sofia desenvolva? A inteligência, né? Ela espera ser tão inteligente como os humanos, né? Então, é essa característica que ela espera alcançar. Questão 10. Segundo o título, espera-se que essa característica seja mais forte em Sofia que nos humanos, mais fraca em Sofia que nos humanos ou equivalente entre Sofia e os humanos. Equivalente, né? Quando ela diz que ela quer ser tão inteligente como os humanos, não é que ela quer ser mais inteligente que os humanos, né? Ela quer ser tão inteligente como, certo? Então, ela quer chegar ali na altura da inteligência dos humanos. Então, ela quer ter uma inteligência equivalente à dos humanos, tá bom? Então, terceira alternativa. Questão 11. O título, No título de uma notícia, usa-se muitas vezes o tempo presente dos verbos, mesmo que o fato já tenha acontecido. Sublinhe o verbo e indique se está no presente, passado ou futuro. Então, olha só, nós temos os tempos verbais, certo? Presente é quando algo que acontece no nosso dia a dia, por exemplo, eu escovo os dentes, eu caminho todas as manhãs, eu venho à escola, eles estudam à tarde. Então, é quando eu descrevo ações que realizamos no nosso dia a dia, certo? Passado. Quando eu coloco esse verbo, esse tempo verbal, numa ação lá no passado que já passou. Eu estudei para a prova de inglês, de português. Eu viajei no verão passado. Eu fui à escola em fevereiro, certo? Então, você remete esse tempo verbal lá no passado, ações que você realizou lá atrás, certo? E futuro, quando você fala de coisas que ainda você fará, né? Eu viajarei em dezembro. Eu estudarei no 7º ano, o ano que vem, certo? Eu conversarei com você amanhã. Né? Então, eu remeto esse tempo verbal a uma ação futura que ainda vai acontecer, certo? Nesse título, nós temos um verbo que nós vamos ter que indicá-lo, né? Que é o verbo sonha. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente. Então, esse sonha, né? Vocês vão copiá-lo aí na questão A e vocês vão dizer se ele está no presente, no passado ou no futuro. E aí, sonha está no presente, né? Não é sonhou e não é nem sonhará, certo? Então, é presente, tá? Então, vamos ler essa questão aqui ao lado sobre os tempos verbais. Quando fazemos comparações, sobre comparação e depois a flexão dos verbos.
Quando fazemos comparações entre seres, considerando uma característica comum, utilizamos o grau dos adjetivos. Então, isso é o que nós vamos estudar nessa unidade também, que é a questão do grau dos adjetivos. Eu como mais do que você. Então, aqui eu estou usando um tipo de comparação, eu estou fazendo um tipo de comparação, né? Ele é mais inteligente do que eu, né? Então, estou fazendo comparação, tá? Eu quero ser tão inteligente como ele, certo? Então, aqui eu estou fazendo outro tipo de comparação, certo? Então, isso a gente vai estudar lá nas práticas de reflexão sobre a língua, tá? E sobre o tempo verbal, né? Flexão. Os verbos são flexionados em tempo para indicar quando uma ação ocorre, no presente, passado ou futuro. Também nós vamos estudar essas flexões aí em práticas de reflexão sobre a língua, tá ok? Que a gente vai estudar mais aprofundado um pouquinho. Questão B. Assinale o efeito de sentido do uso desse tempo verbal no título. Então, qual foi o efeito de sentido que aconteceu ali? Indica que a ação de sonhar, desejar é momentânea, ou seja, ocorre apenas no momento da fala, ou ela indica que a ação de sonhar, desejar se repete com frequência. Indica que a ação de sonhar, desejar se repete com frequência. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, eu escovo meus dentes todos os dias. Ou eu escovo meus dentes pela manhã. O que indica esse eu escovo? Eu escovo só uma vez na vida, depois nunca mais? Não, quer dizer que eu realizo essa ação com frequência, né? Ó, eu escovo meus dentes pela manhã. Isso significa dar-se a entender que todas as manhãs eu realizo essa ação, certo? Então, é o mesmo caso que acontece aqui, quando diz que robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. É uma ação que ela realiza frequentemente na vida dela, porque ela sonha que isso um dia aconteça, certo? Então, por isso que indica uma ação que se repete com frequência, tá? E não simplesmente momentânea, tá certo? Questão 12. Leia o texto abaixo. Em um parágrafo chamado de lead, é informado ao leitor o fato, o que aconteceu e os elementos que o compõem, tais como com quem, a pessoa, com que coisa, com que instituição, quando, a data ou período, onde e por que motivos aconteceu. Então, qual é a estrutura básica do lead, né? O lead é a síntese, ou seja, é o resumo, tá, das informações básicas sobre o fato noticiado. Em sua estrutura, é possível conter um sujeito formado por sintagma nominal, um predicado, que é o sintagma verbal, tá? E as circunstâncias de tempo, de lugar, de modo da ocorrência do fato, tá? Então, o lead é esse comecinho da notícia, geralmente é o primeiro parágrafo da notícia. Então, ele contém todas essas informações básicas aqui, né? De com quem, onde, quando acontece acontece tudo dentro dessa notícia. Então, aqui a gente vai localizar no lead da notícia sobre o robô Sofia e vai completar esse quadro aqui, ó. O fato. Então, qual é o fato? Vocês vão anotar aí, vocês vão dando pausa no vídeo para vocês anotarem, tá certo? O robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. Ok? O robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. Inteligência artificial vocês podem abreviar em IA, né? IA, inteligência artificial.
Quem? Então, tá se falando de quem? Robô Sofia, né? Tá se falando dessa coisa aí, né? Que não é uma pessoa, é um robô. Quando? Durante a Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial, certo? A data da realização dessa conferência não foi informada. Ali nós temos a data da notícia, tá? Não confundam. Ali nós temos a data da notícia, não a data da conferência, tá? Então, a gente entende que a conferência ainda estava em andamento na data que foi publicada a notícia, certo? Onde também a cidade, né? A cidade, a informação sobre a cidade precede a notícia, ou seja, Genebra. Genebra, ela tá cadê? Aqui no começo da notícia, né, ó. Genebra, 8 de junho. Então, esse é o local da conferência, tá certo? Ok. E por quê? Qual é a razão, né? Porque Sofia tem grande variedade de expressões faciais, vírgula, responde a perguntas e tem uma pele que dá a sensação de tato. Então, ela parece realmente uma pele humana, tá? Então, porque Sofia tem grande variedade de expressões faciais, vírgula, responde a perguntas e tem uma pele que dá sensações de tato. Então, todas essas informações nós encontramos no lead, tá? Que é aí o primeiro parágrafo da notícia, tá? Onde contém as principais informações da notícia, tá? Letra B. Muitas vezes o lead das notícias está no primeiro parágrafo. Ó, a prof acabou de falar. Muitas vezes. Porque o redator dessa notícia colocou o lead... A pergunta, desculpa. Por que o redator dessa notícia colocou o lead em outro parágrafo e não no primeiro? Porque, ó, essas informações que a gente tirou aqui, elas não estão só no primeiro parágrafo, né? Elas não estão. Então, o que a gente pode imaginar? Qual é a hipótese, né? Aqui é uma hipótese, tá? Então, ó, é esperado que vocês percebam o seguinte, tá? O autor optou por enumerar as capacidades interativas do robô no primeiro parágrafo e assim capturar a atenção do leitor. Além de, ponto, tá? Além disso, essa enumeração permite ao leitor entender melhor o lead, que está no segundo parágrafo, certo? Pois ele já viu no primeiro parágrafo em que consiste a ampla variedade de suas mudanças de expressão e a capacidade de interagir respondendo a perguntas, certo? Então, nesse texto, o autor colocou as informações do lead no segundo parágrafo e não no primeiro, tá? Por quê? Porque ele optou em enumerar as capacidades interativas do robô no primeiro parágrafo, tá? Então, volta aí o vídeo, vai pausando para vocês anotarem a resposta, tá? A última resposta da aula de hoje, tá, pessoal? Questão 13. Depois do lead vem o corpo da notícia com os detalhes das informações e explicações de como aconteceu o fato. Então, a estrutura da notícia, o corpo da notícia, é a parte mais extensa do texto, inicia-se após o lead, ampliando-o
para apresentar novas informações e detalhes sobre o fato. Então, o corpo da notícia, ela vai trazer mais informações, vai ampliar aquele lead que foi mencionado ali, quando, onde, como, né, por quê. Então, ele vai ampliar essas informações aí e vai dar mais detalhes sobre o fato, né, do acontecido, certo? Então, numere as informações abaixo conforme a ordem que aparecem no corpo da notícia. Então, o que aparece primeiro, o que aparece por segundo, o que aparece em terceiro. Então, a primeira coisa que aparece é a primeira informação aí, ó, explicação das ações que o Android realiza de forma autônoma e de outras que exigem a intervenção de um programador. Então, essa é a primeira informação. A segunda é lá a terceira, descrição de como o robô foi desenvolvido e como ele atua. E a terceira é a do meio, comentários sobre o que se espera da evolução da robótica. Então, essas foram as informações dentro do corpo da notícia, nessa ordem em que elas apareceram no texto, tá? Então, ficou 1, 3, 2, certo? Então, a nossa aula hoje fica por aqui, tá bom? Na próxima aula de português a gente continua, tá? Sobre o entendimento aqui de notícia, sobre depoimento, sobre o que é fato, opinião, sobre ser parcial e ser imparcial, tá? E a gente vai ter mais uma notícia aqui pra gente ler e analisar, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui, certo? E amanhã a gente se vê com inglês, tá certo? Um beijinho, gente, até amanhã.